Carl Jung, um dos psicólogos mais importantes do século XX, acreditava que nossa trajetória nas primeiras décadas de vida não é o enredo principal, mas sim uma preparação para o que está por vir. Ele afirmava: a vida realmente começa aos 40. Até lá você está apenas fazendo pesquisas. É uma declaração ousada que desafia a forma como a maioria das pessoas encara o envelhecimento. Somos condicionados a temer o avanço da idade, a enxergar a meia-idade como um período de decadência, confusão ou crise. A cultura popular está repleta de estereótipos sobre a chamada crise da meia-idade. Um momento de angústia existencial, decisões impulsivas e tentativas desesperadas de se apegar à juventude. Mas Jung oferece uma visão completamente diferente. E se essa fase da existência não for uma crise, mas um despertar? E se não for um encerramento, mas um novo ponto de partida? Para compreender isso, é preciso analisar o que os primeiros 40 anos da vida representam. Encare essas décadas como uma etapa de experimentação, um período em que acumulamos vivências, formamos identidades e aprendemos como o mundo opera. É uma fase de crescimento acelerado, em que absorvemos ideias e valores das pessoas ao nosso redor. Mas também é um tempo de busca. Quem sou eu? O que devo fazer com minha existência? O que me trará realização? Essas dúvidas nos impulsionam na juventude, mas as respostas que encontramos geralmente parecem insuficientes. Nos primeiros anos, estamos tentando compreender a vida enquanto ainda buscamos descobrir quem realmente somos. Construímos trajetórias profissionais, vínculos afetivos e famílias, com foco no êxito exterior e na aceitação social. Estamos aprendendo, enfrentando desafios e, por vezes, fracassando, e tudo isso nos transforma. Contudo, como Jung destaca em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, tudo isso é preparação, é investigação, é o alicerce para algo mais significativo. Ao nos aproximarmos dos 40 anos, começamos a notar que os antigos modos de viver já não nos satisfazem. As prioridades que antes pareciam tão urgentes, progresso na carreira, pertencimento, atender às exigências externas, começam a perder o brilho. Percebemos que grande parte do que fizemos foi moldada por padrões de sucesso e felicidade definidos por outros. Essa constatação, embora desconcertante, também é libertadora. É o início de uma nova etapa, um processo que Jung chamou de individuação, o caminho para nos tornarmos inteiros, para vivermos de acordo com nossos próprios princípios. Essa transformação não é súbita, não ocorre de forma instantânea, é gradual, frequentemente iniciada por pequenas indagações silenciosas. É só isso? Zrenia, estou realmente vivendo a vida que desejo? Tais perguntas podem surgir em momentos de introspecção, uma conquista profissional, um aniversário marcante ou até mesmo em uma noite de silêncio. Mas, uma vez que aparecem, elas não se calam. Tornam-se mais intensas, exigindo respostas sinceras. E essas respostas exigem que encaremos a nós mesmos de formas que nunca enfrentamos. O senso comum pode interpretar isso como uma crise de meia-idade. É fácil rotular esses períodos de questionamento e mudança como um colapso pessoal. Mas Jung nos convida a repensar essa vivência. E se não for uma crise? E se for uma possibilidade? E se essa fase da vida, com todas as suas incertezas, dúvidas e transformações, for exatamente o que precisamos para nos tornarmos quem realmente somos? Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung afirma que a meia-idade não é o início do fim. É o começo de algo muito mais autêntico, profundo e verdadeiro. Para captar plenamente o ponto de vista de Jung, é importante refletir sobre como enxergamos a primeira metade da vida. Durante esse período, nos concentramos em desenvolver aquilo que ele denominou de persona, a identidade exterior que mostramos ao mundo. Essa persona é moldada por nossa criação, cultura e exigências sociais. É a versão de nós mesmos que busca reconhecimento, pertencimento e sucesso aos olhos alheios. É uma fase essencial,
sem a qual não aprenderíamos a navegar pelas estruturas da sociedade ou a construir os alicerces da vida adulta. Mas a persona não é o nosso eu genuíno. É uma fachada, um papel que interpretamos, e, embora útil, representa apenas uma fração do que somos. O problema começa quando nos apegamos demais a essa imagem e a confundimos com nossa essência. Ao atingir a meia-idade, começamos a notar rachaduras na persona. Os papéis que representamos: o profissional exemplar, o pai atencioso, o cônjuge leal, começam a parecer limitadores. Percebemos que somos mais do que aquilo que mostramos ao mundo. E é nesse ponto que se inicia o verdadeiro trabalho interior. Jung chamou esse processo de superação da persona de individuação. A individuação trata da integração de todas as nossas facetas, não apenas aquelas socialmente aceitas, mas também os aspectos ocultos e rejeitados que costumamos esconder ou negar. A sombra, como Jung descreveu em O Homem e seus Símbolos, abriga tudo aquilo que negamos em nós, nossos medos, nossas fragilidades e nossos desejos não realizados. Encarar a sombra pode ser desconfortável, até doloroso, mas é indispensável para o amadurecimento. Apenas ao reconhecer e acolher essas partes esquecidas de nós é que podemos nos tornar completos. Na meia-idade, a individuação adquire uma profundidade inédita. As inquietações que enfrentamos não giram mais em torno de conquistas externas, mas de preenchimento interno. O que verdadeiramente tem valor para mim? O que desejo deixar como legado? Que tipo de existência quero cultivar? Essas são perguntas extremamente íntimas, e as respostas não estão nas expectativas alheias. Elas exigem introspecção, escuta interior. Esse movimento para dentro costuma vir acompanhado de uma mudança de foco. Na juventude, somos impulsionados por ambição, comparação e pela ânsia de provar nosso valor. Na meia-idade, passamos a valorizar outras atitudes, conexões humanas, profundidade, propósito. A vida passa a ser menos sobre o fazer e mais sobre o ser. Não se trata mais de demonstrar competência, mas de viver em coerência com quem realmente somos. Pesquisas científicas reforçam que essa transição é acompanhada por transformações no cérebro. Estudos em neurociência indicam que, com o passar do tempo, os centros emocionais do cérebro tornam-se mais equilibrados. Ficamos menos impulsivos, mais contemplativos, mais capazes de lidar com adversidades com serenidade e discernimento. Essa maturidade emocional nos ajuda a decidir com base em nossos princípios, não em nossos temores. Abandonamos o piloto automático e passamos a viver com consciência. Isso não quer dizer que a meia-idade seja um mar de tranquilidade, pelo contrário. Pode ser uma fase de grande agitação. Reavaliar e reconstruir quem somos geralmente envolve abrir mão de antigas versões de nós mesmos, de vínculos e de objetivos superados. Isso pode ser vivido como perda, e é compreensível que muitos encarem essa fase como uma crise. Mas, como afirma Brené Brown, o que costumamos chamar de crise de meia-idade é muitas vezes um desmonte. É o momento em que somos convidados a abandonar quem imaginávamos que deveríamos ser e a acolher quem de fato somos. Esse processo pode ser turbulento. Pode incluir conversas difíceis, mudanças drásticas e fases de incerteza. Mas também pode ser um período de transformação extraordinária. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu que a força motivadora da existência humana é o desejo de encontrar sentido. Na meia-idade, esse desejo se intensifica. Já não nos basta seguir roteiros prontos. Queremos uma vida que tenha significado mesmo que ela não se pareça com o que um dia planejamos. Para isso é preciso encarar os receios que nos travaram o medo da crítica, do fracasso, do desconhecido. Esses medos podem ser paralisantes, mas a meia-idade nos dá a chance de confrontá-los. É uma oportunidade de reescrever nossa história, de soltar o que não nos serve mais e de abraçar o essencial. Abraham Maslow, fundador da psicologia humanista, descreveu essa busca como autorrealização, o impulso de realizar nosso verdadeiro potencial, de nos tornarmos quem estamos destinados a ser. Na meia-idade, a autorrealização ganha outra dimensão.
Já não se trata de conquistar reconhecimento, mas de encontrar plenitude. É sobre viver uma vida que seja verdadeira, significativa. Esse caminho não é simples, mas é belo. Estudos mostram que pessoas entre 40 e 60 anos frequentemente relatam maiores níveis de satisfação com a vida do que indivíduos mais jovens. Sentem-se mais alinhadas consigo mesmas e com os outros. Estão menos preocupadas com a opinião alheia e mais focadas no que traz sentido e alegria. Esse é o presente da meia-idade, a liberdade de viver conforme nossos próprios valores. Jung acreditava que essa liberdade vem ao aceitarmos a totalidade de quem somos. É sobre integrar luz e sombra, conquistas e fracassos, esperanças e desilusões. É sobre nos acolhermos por inteiro, até mesmo as partes que evitamos enxergar. A coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente, mas também é a mais libertadora. Escreveu Jung em O Livro Vermelho. A meia-idade não é um tempo de lamentar o que se foi. É uma fase de celebração pelas conquistas invisíveis, maturidade, lucidez, resistência. É um convite para construir uma vida que reflita nossa essência. Uma vida que seja genuína e plena. É o momento de deixar de lado as pesquisas e começar a viver de verdade. Assim, a meia-idade não marca o início do fim. Ela é o ponto de partida para algo muito mais profundo, um divisor de águas, uma chance de entrar, enfim, na vida que sempre nos pertenceu. E embora a jornada traga desafios, ela é, ao mesmo tempo, intensamente recompensadora. A vida realmente começa aos 40, não porque já temos todas as respostas, mas porque finalmente aprendemos a fazer as perguntas certas.